Bom, galera, vamos seguir com mais um vídeo, agora falando do sistema urinário, certo? Sistema urinário, a gente sabe que histologicamente é formado por rins, ou talvez seu principal órgão, né? E pelas vias excretoras. Que vias excretoras são essas? Os ureteres, o cálice, a pelve, certo? Os ureteres que vão desembocar na bexiga, bexiga é esta que armazena o produto renal e esta que é a urina, né? E posteriormente vai expelir para o exterior do corpo através da uretra. Então, dentro desse sistema urinário, nós vamos penetrar dentro do rim, conhecer suas divisões, suas regiões, e depois vamos conhecer, né, como é que a gente visualiza o ureter e a bexiga, que são, já adianto, bem parecidos histologicamente. Beleza? Então, tá aqui nosso sistema urinário. Nós vamos penetrar aqui dentro desse rim, ó. É um órgão parenquimatoso formado por várias pirâmides estas que possuem diversas unidades secretoras funcionais do rim. Quem são essas unidades secretoras funcionais? São os néfrons, certo? E daí esse produto dos néfrons, que é a própria urina já sendo formada, segue aqui pelos cálices menores, posteriormente cálices maiores, chegando na pelve, que é uma espécie de recepção, de hall aí desses cálices, e desemboca através dos ureteres lá na bexiga e posteriormente para fora do organismo, do corpo. Então, como é que a gente tem, começando pelo rim? O que é que a gente visualiza no rim? E a partir de agora é a parte mais importante que vocês têm que entender. Eu vou fazer questão de frisar detalhadamente essa parte de entender em que região do rim a gente está, para aprender a se localizar quando a gente visualizar uma lâmina de histologia do sistema urinário. O que é que tem nesta lâmina que marca se eu estou no córtex, se marca se eu estou na medula? Então eu preciso que vocês entendam como funciona essa fisiologia renal. Então, adianto que o rim tem uma cápsula renal, certo? Uma cápsula externa de tecido conjuntivo denso não modelado, que vai deixar o órgão com esse formato em forma de feijão, que se chama, certo? Então, a parte mais externa, como todo órgão, é o chamado córtex renal, ó, essa regiãozinha aqui mais externa, certo? E internamente a gente vai encontrar a medula renal, certo? Esta medula renal que a gente vai que vai ser representada principalmente pela pirâmide, certo? São essas pirâmides realmente chamadas assim, esses triângulos, por sua morfologia piramidal, certo? E essa pirâmide, que é a própria medula renal, termina na papila renal, é a pontinha da pirâmide. Cada papila dessa vai desembocar em cálices menores, que aí a gente vai seguindo aqui, ó, cálices menores, depois segue para a pelve até ir para o ureter, certo? Então é essa sequência que a gente vai estudar, córtex em direção à medula, beleza? Então é isso que vocês têm que entender. E aí vem uma coisa muito importante de ser entendida, né? O que é que a gente vai visualizar e como vão estar dispostos os néfrons, como eu falei, as unidades funcionais dos rins, dentro desse parênquima do rim. Como é que a gente vai visualizar? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma única pirâmide, pegar aqui um pedacinho do rim, tá vendo aqui uma cápsula externa, e vamos ampliar um pedaço desse corte aqui, ó. Então a gente tem uma ampliação desse corte. O que é que a gente vai ter? Lá em cima, ó, a linhazinha amarela seria a cápsula. Então, penetrou dentro do órgão, ou seja, abaixo da cápsula, a gente já está no córtex renal. Então está aqui o córtex, certo? E mais internamente a medula renal. Então, o que é que a primeira coisa fica de importante? E claro, se a gente seguir essa medula até o final, até essa pontinha aqui, ó, certo? Esse finalzinho do tubo, aí é a papila renal, que é o final da pirâmide, que é a própria medula renal, beleza? E aí o que é que eu quero que vocês entendam aqui? O que é que a gente está vendo que vai nos marcar, que eu vou apontar para vocês que a gente está no córtex renal? São os corpúsculos renais, são essas bolinhas do néfron. A gente vai conhecer já como é que anatomicamente se dispõe um néfron. Mas o que marca, que eu visualizo, que eu digo estou no córtex, é a presença dos corpúsculos renais, certo? Se a gente visualiza só basicamente túbulos renais, sem ver corpúsculo nenhum, a gente já está falando de medula, certo? Medula esta que vai se dividir em medula zona externa ou cápsula externa e zona interna ou cápsula interna. A zona externa, ó, a gente ainda encontra túbulos espessos e túbulos finos. Já na zona interna, a gente vai encontrar basicamente segmentos delgados, certo?
juntamente com o ducto coletor, que vai estar nas 3 regiões, certo? Porque o ducto coletor, já adianta também, não faz parte do néfron. O néfron vai até o túbulo contorcido distal. O ducto coletor, ele é comum a vários néfrons, certo? Então, vamos seguir e aprender. O que é que a gente está vendo aqui? Ó? Então, os néfrons, é lindo de ver isso, certo? Por quê? Porque os néfrons, que são as unidades funcionais, vão desempenhar as principais funções do rim. Uma das principais funções, as duas principais funções, né? Que é a filtração sanguínea para a formação da excreta da urina, certo? Bem como o equilíbrio ácido básico e o equilíbrio hidroeletrolítico, certo? Que é a troca de metabólitos entre sangue e urina, fazendo o equilíbrio ácido básico, bem como o equilíbrio hidroeletrolítico de sódio, potássio, cálcio, magnésio, tudo através das porções desses néfrons. Então, se a gente pega uma imagem dessa didática e retira a parte tecido conjuntivo que sustenta o rim, a gente vai visualizar isso aqui, ó. Um monte de néfrons emaranhados, diversos túbulos, certo? Com diversos corpúsculos, fazendo essa filtração sanguínea e montando um sistema tubular, um sistema de encanamento, para liberar a urina para fora do organismo, certo? Então vamos conhecer as partes dos néfrons. Claro, a partir de agora, aprendam também, é importante vocês entenderem as funções de cada região do néfron, porque isso pode ser cobrado em prova, a questão da função, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem o corpúsculo renal. Cuidado para não chamar essas bolinhas de glomérulos, tá errado, certo? As bolinhas, assim, as bolas, os círculos, eles são os corpúsculos renais. Um corpúsculo renal é formado não só por um glomérulo, tem o glomérulo, que é um emaranhado de vasos ali dentro, juntamente com uma cápsula renal, certo? Uma estrutura conjuntiva epitelial, uma estrutura epitelial que vai sustentar, que vai circundar esse glomérulo, certo? E tudo isso é o corpúsculo renal. Essa cápsula renal, a gente vai ver que ela ainda se divide em 2 folhetos, que é o folheto visceral e o folheto parietal. Mas a princípio o corpúsculo renal é glomérulo com cápsula renal. Papel desse glomérulo, o que é que acontece aqui inicialmente? É o início do néfron. Então a gente vai ter, ó, naquele emaranhado de canos, de néfrons, né, de túbulos, vai chegar uma arteríola aferente, vai penetrar dentro desse corpúsculo, faz o emaranhadozinho enovelado de capilar e sai como arteríola eferente, para passar novamente juntamente com os túbulos, o resto dos túbulos do néfron. Mas o que é que acontece ali dentro desse corpúsculo renal? É o primeiro processo de excreção, que é a filtração glomerular. É a filtração do plasma sanguíneo. Vai passar uma quantidade excessiva de conteúdo do sangue para a formação desse primeiro filtrado glomerular, certo? E posteriormente, durante o resto do néfron, durante os túbulos, vão sendo reabsorvidas diversas substâncias, bem como excretadas diversas substâncias. E tudo isso através de bombas de transporte ativo e passivo, organizando aquele equilíbrio ácido básico que a gente já falou, certo? E aí a gente segue posteriormente ali, o primeiro conteúdo líquido que já está saindo da filtração do plasma, ele caminha através dos túbulos contorcidos proximais. Contorcidos porque eles se enovelam, proximais porque estão perto ali do corpúsculo, tranquilo? E aí, ó, principal função é reabsorção de substâncias. Principais substâncias, o próprio sódio, glicose, certo? Bicarbonato, tem diversas substâncias que são reabsorvidas aqui no túbulo contorcido proximal. A água, certo? E, posteriormente, esse túbulo caminha com a alça de Henle. Toda essa alçazinha aqui que a gente está vendo é chamada de alça de Henle, certo? Não só a partezinha fina. E essa alça de Henle se subdivide em 4 regiões. Então a gente vai ter o segmento espesso descendente. Primeiro, falando da região esquerda aqui, a parte descendente da alça. A gente tem o segmento espesso descendente ou reto proximal, já que a gente tem o contorcido proximal. Pode chamar também de reto proximal, que é o que vem depois, certo? E aí faz, ó, alça segmento delgado, que é essa pontinha de baixo, certo? E aí sobe como contorcido, reto distal ou espesso ascendente. Já que a gente tem o delgado embaixo, pode ser o espesso ascendente, que agora está subindo. Ou também reto distal, já que depois da alça de Henle vem o contorcido distal. Contorcido novamente, porque está se contorcendo, e distal, porque já está bem distante lá do corpúsculo renal, que a gente acabou de ver. É esse contorcido distal
que desemboca dentro de um ducto coletor. Então já adianto que um ducto coletor ele é comum a vários néfrons. Por isso que um ducto coletor mais um néfron forma o chamado túbulo urinífero, uma unidadezinha histológica. E cada ducto coletor forma um lóbulo dentro do rim. O rim tem vários lóbulos e cada lóbulo é um ducto coletor com vários néfrons, certo? É basicamente uma divisão anatômica. Isso aí. Função do segmento delgado da alça. Aí é bem variada, vai depender da parte que a gente está falando, certo? Se a gente está falando da parte descendente, é uma parte que é permeável, na verdade muito permeável à água. Já a parte ascendente, ela é impermeável à água. Já o túbulo contorcido distal vai acontecer, reabsorção de substâncias, mas principalmente excreção de substâncias. É aqui que principalmente que ocorre excreção de potássio, principalmente excreção do sangue, né? Além do que já foi reabsorvido, lá na frente vai ainda ser excretado mais ainda potássio na parte do sangue para o túbulo contorcido distal para seguir na urina, certo? Então eliminação ativa de excretas, dentre outras excretas como a creatinina, dentre outras, certo? E o ducto coletor tem basicamente uma função de reabsorção de água, é bem modulado pelo ADH, aquele hormônio que a gente sabe que age aqui no tubo coletor, beleza? Dentre outras funções, essas são as principais. E aí, seguindo o ducto coletor, já tem a urina, que vai seguir para os cálices menores, para a pelve, cálice menor, e seguir depois para o ureter. Tranquilo? Então, esse é o nosso néfron. Aí, o que é que eu quero adiantar para vocês com essa visãozinha aqui do néfron? Vocês conseguem entender que numa mesma altura do néfron, numa mesma linha, estão os corpúsculos renais e na mesma linha horizontal do corpúsculo renal estão os túbulos contorcidos. Então, concorda que no córtex renal, aquela parte mais alta ali do rim, a gente vai encontrar corpúsculo renal, né? Junto com túbulos contorcidos proximais e distais. Se a gente aprofundar do córtex para a medula, zona externa, depois do córtex, a gente vai encontrar ductos coletores e vai encontrar alça de Henle. Na verdade, segmentos espessos, descendente e ascendente da alça de Henle. E se a gente vai para a medula, zona interna, a parte mais interna, a gente vai encontrar, além de ducto coletor, segmentos delgados da alça. Então, é isso que a gente vai entender a partir de agora e visualizar nas lâminas, beleza? Bem tranquilo. Então, a partir de agora eu posso mostrar a vocês. Então, bem bonitinho essa disposição a partir do néfron. Já que os néfrons, eles podem ser corticais, que são 75% dos casos, ficam só restritos ao córtex, e justamedulares, que são esses que penetram pela medula. Mas a gente vai visualizar basicamente os justamedulares. Então, olha que legal. Um córtex aqui está mais claro, o córtex. A gente encontra os corpúsculos renais, as bolinhas ficam todas aqui no córtex, junto com os túbulos contorcidos, proximais ou distais, dependendo da localização. Se a gente vem para a medula, que são as pirâmides, a gente tem uma medula, uma zona externa, que tem basicamente segmentos delgados, segmentos espessos, descendentes e ascendentes. E na medula zona interna só vai ter segmento delgado e ducto coletor. Certo? E lá embaixo a pontinha, a papila renal. Beleza? Então, aprendeu a entender essa localização, a gente vai para as lâminas. Então, começando agora com a lâmina de rim, certo? Rim, como eu falei a vocês, existe uma cápsula de TCPD denso, não modelado, externamente ao órgão, certo? Como a gente já bem conhece. E a partir dessa cápsula, se a gente penetra dentro dela, a gente já encontra suas regiões. Córtex renal. Como é que eu sei que é o córtex renal? Primeira região, um monte de corpúsculo renal. Então, todas essas bolas aqui que a gente visualiza, círculos cheios de pontinho vermelho dentro, são os corpúsculos renais. Os pontinhos vermelhos nada mais são do que capilares sanguíneos. São os glomérulos, certo? Então, corpúsculos renais são esses círculos com pontinhos vermelhos. Então, tem corpúsculo renal, estou falando de córtex. O restante que a gente está visualizando aqui, esse monte de círculozinho, certo? Formado por um epitéliozinho circular, são túbulos renais. Ou vão ser contorcidos proximais ou contorcidos distais, como a gente já falou. E eu vou ensinar já já a diferença, beleza? Mas são túbulos enovelados que nos cortes transversais a gente vê, um monte de círculozinho, que são os túbulos, beleza? Então, córtex é isso aí, na visão geral. Então, como a gente já aprendeu, vamos agora nos ater ao
iniciar com a atenção para uma das estruturas mais importantes do córtex, que é o corpúsculo renal. O corpúsculo renal vai ser formado por um glomérulo aqui no centro, tem um glomérulo enovelado de capilares, certo? Por onde vai ser filtrado, vai ocorrer a filtração do plasma, e essa filtração vai desembocar o ultrafiltrado, que é esse primeiro produto da filtração, ele desemboca nesse espaço urinário. É o espaço entre os glomérulos e esse folheto azul que a gente está vendo aí. Este folheto azul, essa linha azul, é um dos folhetos da cápsula de Bowman. É o folheto parietal da cápsula de Bowman, certo? É quem está mais externo. Por quê? Porque o folheto visceral da cápsula de Bowman, tudo que é visceral, lembra, é aderido à víscera, aderido ao órgão. Então, o folheto visceral é representado por um conjunto de células chamadas de podócitos, certo? São células que parecem com aquelas células de abainha de mielina, com os oligodendrócitos, são células que ficam agarradas ali nos glomérulos, certo? Nos capilares, com diversos prolongamentos, circundando esses capilares, formando as barreiras de filtração, formando as peneiras, certo? A peneira que vai filtrar o conteúdo que está passando dentro do capilar para esse espaço urinário. Então, o folheto visceral são os podócitos aderidos no glomérulo. E o folheto parietal, aí sim, é um tecido epitelial, essa linha azul, que fica mais externa, já fazendo esse formatozinho do corpúsculo renal. E aí, ó, quando é filtrado, esse ultrafiltrado vai seguir aqui já em direção ao primeiro túbulo, que é o túbulo contorcido proximal, certo? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, os podócitos, ó, que fazem parte do folheto visceral, são célulazinhas com diversos prolongamentos primários, prolongamentos secundários, que ficam agarradas ali, ó, certo? Nos capilares sanguíneos, formando essa barreira de filtração. Ó. Então a barreira de filtração nada mais é do que, olha a peneira, a célula que está passando dentro do sangue, né? O conteúdo, o plasma, vai ter que passar pelo endotélio do vaso sanguíneo, posteriormente pela lâmina basal, que vem depois do endotélio, e depois pelos próprios prolongamentos dos podócitos, certo? Então tudo isso forma uma barreira de filtração, uma peneira para filtrar, fazer essa filtração, que é a primeira função, né, do nosso néfron, beleza? Então, ó, novamente aqui, uma foto didática, os podócitos agarrados com seus prolongamentos nos capilares, são esses podócitos, o folheto visceral da cápsula de Bowman, certo? E aí vamos ver isso na nossa lâmina. Beleza. Essa lâmina de rim, né? Coloração de maçom, é bem legal de ver que ele fica bem roxo. Então, ó, tá aqui primeiramente um círculozinho cheio de pontinho no meio, a gente tem um corpúsculo renal, certo? Esses pontinhos vermelhos nada mais é do que o próprio glomérulo, o emaranhado de célula sanguínea, certo? É o glomérulo. Como eu disse a vocês, ó, o espaçozinho branco que vem por fora do glomérulo é o espaço urinário, por onde vai armazenar esse ultrafiltrado, certo? E aí onde é que estariam os nossos podócitos? Como é que a gente visualizaria? Para marcar o podócito, tem que ser marcado essas células com o núcleo mais rosa, mais eosinófilo, que vai ficar aqui na borda do glomérulo. Então marcou um núcleo rosa desse, qualquer núcleo rosa, mais rosa, que fique na bordinha dos glomérulos, são os podócitos, certo? São um núcleo do podócito que tem vários prolongamentos. E a gente sabe que o podócito é o folheto visceral da cápsula de Bowman. E aí a gente tem também o folheto parietal. Folheto parietal da cápsula de Bowman, que é formado por um tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Então, é bem difícil de ver. Ó. Essa célulazinha bem achatada, marcou um núcleo bem achatado, que fica ali depois do espaço urinário, depois do espaçozinho branco, circundando, fazendo o formato circular desse corpúsculo renal, é o folheto parietal da cápsula de Bowman, um epitélio simples pavimentoso. Certo? E claro, como eu mostrei a vocês, ó, aqui a gente tem ao redor, diversos túbulos contorcidos, que já vou mostrar a diferença, já que a gente está no córtex, beleza? E aí, ó, existe um sistema importantíssimo aqui, juntamente com esse corpúsculo renal, que é o sistema renina-angiotensina, fisiologicamente controlado pelo aparelho justa-glomerular. O aparelho justa-glomerular é um conjunto de 3 tipos celulares importantes, certo? Então, eu vou falar logo. Então, a gente tem novamente aqui um corpúsculo renal e o aparelho justa-glomerular, que nada mais é do que um conjunto da mácula densa. Mácula densa é isso aqui, ó.
Mácula densa é uma parte do túbulo contorcido distal, ou seja, lá na frente do néfro. Um túbulo contorcido distal, ele volta lá para próximo do corpúsculo renal, toca esse corpúsculo renal e tem um formatozinho diferente. As suas células, elas ficam colunares. Então essa regiãozinha aqui, ó, de células colunares do túbulo contorcido distal, que está em contato com o corpúsculo renal, essas células têm uma função especializada. Por isso elas são chamadas de mácula densa, certo? Que juntamente com as células justaglomerulares, ou seja, outro grupinho de células aqui próximo à entrada do glomérulo no corpúsculo, e juntamente com células mesangiais, formam o aparelho justaglomerular. Tem a função de controlar o sistema renina-angiotensina, certo? Então, cortando aqui, ó, um corpúsculo desse, a gente vai fazer um corte para a gente entender, transversal, e vai entender aqui, ó, dentro de um corpúsculo. Então, de fora para dentro, ó, parietal, células epiteliais do folheto parietal. Está aqui, nossa célula simples pavimentosa. E internamente, ó, aqui de vermelho, a gente tem nossos podócitos, que é o folheto visceral da cápsula de Bowman, né? Então, folheto visceral, os podócitos vermelhinhos, beleza? Em contato, ó, com os capilares. Os capilares são os amarelos, tá aqui, ó, lumen capilar, capilarzinho, beleza? O podócito com os prolongamentos em contato com os capilares. O que é que a gente encontra ali também no meio do glomérulo? No meio dos glomérulos, as células mesangiais. Então, células mesangiais, juntamente com mácula densa, juntamente com células justaglomerulares, ó, que são essas aqui, ó, que ficam na bordinha da entrada dos capilares, formam esse aparelho justaglomerular. É possível a gente visualizar essas células, todas essas que eu falei, certo? Então, vamos dar uma entendida aqui mais ou menos como é que a gente visualizaria, beleza? Então, ó, vamos lá. Pegou novamente um corpúsculo renal. O que é nossa mácula densa? Está aqui. Quando a gente conseguir visualizar coladinho a um corpúsculo renal, um conjunto de um túbulozinho, está aqui um túbulo. Eu sei que é um túbulo, está preto aqui o círculozinho preto. Eu sei que é um túbulo porque tem um lumen branco, então um túbulozinho, certo? Um túbulozinho com células com formato assim, ó, ficam várias 5, 6 células, 7, um formato mais prismático, mais colunar. Tocando ali o corpúsculo renal, é a região da mácula densa. É bem legal de ver. Então, é um grupinho de células colunares. Beleza? Se a gente marca essas células aqui, ó, internamente, já dentro do glomérulo, já um conjuntinho de células próximo do glomérulo, são as células mesangiais. É um pouco difícil de diferenciá-las do glomérulo, certo? Mas células mesangiais já penetrando aqui, ó, já entrando dentro do glomérulo, certo? Células justaglomerulares, como a gente sabe, ó, são essas células mais achatadas que vão ficar na entrada, ou seja, após a mácula densa, próxima à mácula densa, e na entrada do glomérulo. Então ficam aqui, antes de você chegar no glomérulo, essas células achatadas entre a mácula densa e entre o glomérulo são as células justaglomerulares, certo? Então, caso queira se marcar, eu acho bem específico isso aqui, mas caso queira se marcar, está aí apresentado para vocês. E aí, claro, existem regiões, né? Que regiões são essas? A região que a mácula densa toca o corpúsculo renal é chamado de polo vascular, porque é por essa região que vai penetrar as arteríolas aferentes e sair a arteríola eferente. Por isso que polo vascular. E claro que vascular, por onde entre as arteríolas, claro, estão também as células justaglomerulares, né? Como a gente já entendeu. Consequentemente, posteriormente, a gente achar a mácula densa, se aparecer, posteriormente a ela é o polo urinário, porque exatamente 180 graus dela vai sair o túbulo contorcido proximal, polo urinário, porque já está formando-se, já é o início dos túbulos que vão conter o ultrafiltrado e a formação da urina. Beleza? E aí vem os túbulos, como eu falei a vocês. A gente vai encontrar aqui, lateralmente, ó, túbulos contorcidos proximais e túbulos contorcidos distais. Então, como é que a gente vai aprender a reconhecer a diferença desses túbulos, certo? Vamos lá. Aprendam agora uma coisa importantíssima. Os túbulos proximais, tanto o contorcido proximal quanto o reto proximal, aquele da alça de Henle, eles vão ser rosa escuro, vão ser todo pintado. A gente não vai ver um lumen branco, certo? Os distais, seja o contorcido distal no córtex, seja o reto distal lá na medula, os grandes da alça de Henle, eles vão ser brancos, eles vão ter um lumen aparente, certo? Por que isso? Porque os túbulos proximais, eles têm a presença evidente de microvilosidades e de interdigitações.
ou seja, eles formam bordas em escova. A membrana dele tem borda em escova, eles têm muita microvilosidade, muita interdigitação entre as células. Então a gente não, quando joga o corante, basicamente não tem lumen, é muito prolongamentozinho de microvilosidade que se cora e fica ali todo preenchido, pintando o túbulo todo de rosa. Diferente dos túbulos distais. Os túbulos distais, eles não têm microvilosidade, então você vê as célulazinhas bonitinhas, certo? Por conta que não tem essas microvilosidades. Você vê o lumenzinho bonitinho, beleza? Ainda existe outra diferença entre ducto coletor e os distais que a gente vai ver mais pra frente. Mas agora aprendam o seguinte. Os túbulos contorcidos e proximais, ó, se tiver pintado todo rosa bem escuro, contorcido proximal. Por que contorcido? Porque está aparecendo aqui um glomérulo na lâmina, então a gente está no córtex. Córtex tem corpúsculos e contorcidos, certo? Apareceu um túbulo, esses túbulos que tem lumens brancos, ó, lumen branco, que não é todo pintado, são os contorcidos distais, aqui no caso do córtex. Beleza? Então, tudo que é proximal rosa, tudo que é distal, lumen branco aparecendo. E aí a gente começa a entrar na nossa medula, certo? A nossa medula, o que é que a gente vai encontrar nela? Como eu falei a vocês, medula zona externa e zona interna. Olhei nossa lâmina, não vi nenhum corpúsculo renal, estamos na medula. Com os túbulos, com os segmentos espécie descendente e espécie ascendente, ou reto proximal e reto distal, aqui na medula zona externa, e na zona interna, basicamente, segmentos delgados. A gente não vê nada pintado de rosa escuro, porque não tem nada proximal aqui, e assim vai, nem nada espesso. E aí vamos lá, começando com a medula zona externa, não tem corpúsculo renal. O que é que a gente encontra na medula zona externa? Basicamente, aqueles dois pedaços da alça de Henle, que é o segmento espesso descendente ou reto proximal, que como eu já adiantei para vocês, ó, tudo que for pintado, o lumen todo rosa pintado, são proximais. Então, reto proximal, se aparecer o lumen branco, tá bem branquinho o lumen, então é porque não tem microvelocidade, são os retos distais, certo? Ah, estou confundindo com os contorcidos proximais, assim, com os contorcidos distais e proximais. É aquela questão do início do vídeo. Contorcidos estão no córtex. Córtex tem que ter corpúsculo renal. Se não aparecer o corpúsculo renal, estamos na medula. Então não são contorcidos, são retos. E aí você olha a coloração para ver se é proximal ou distal, certo? E aí existe ainda aqui os coletores, começam a aparecer os ductos coletores. E aí a gente tem que aprender a entender como é que eu diferencio um ducto coletor de um túbulo reto distal, certo? Porque todos dois têm esse lumen branco aparente. Todos dois ficam branco dentro, diferente dos proximais. Então, como é que eu vou diferenciar? Vamos lá. Os túbulos reto distais não têm microvilosidades, então não se pintam tanto quanto os proximais. Porém, os retos distais, as células desse epitélio simples cúbico, já adianto também, todo o epitélio desses túbulos é basicamente epitélio simples cúbico, certo? Tanto os contorcidos proximais, contorcidos distais, esses retos aqui é um epitélio simples cúbico, bem como o ducto coletor. Mas o reto distal, as células dele têm muitas interdigitações, tem muitos prolongamentos laterais das células, célula a célula. Então, isso não nos permite visualizar um limite celular evidente. Então, a gente não vê o limite entre as células. A gente vê basicamente as bolinhas, os núcleos. A gente não vê um tracinho separando núcleo a núcleo. Não vê o limite entre cada célula, porque tem muita interdigitação. Diferente do ducto coletor. A característica do ducto coletor é essa aqui, ó. As células não têm essas interdigitações. É um epitélio simples cúbico básico. Então a gente vê um monte de quadradinho, vê os quadradinhos bem formadinhos, ó, porque tem o limite celular evidente. Essa é a diferença, certo? Então, ó, outro ducto coletor aqui, ó, os quadradinhos bem formadinhos, ducto coletor. Se não aparece quadradinho, como aqui, ó, tá tudo impreciso, aí é reto distal. Se está tudo pintado de rosa, reto proximal. Beleza? Tranquilo de entender agora, não é isso? Então vamos finalizar com a medula zona interna. Zona interna, já adianta a dica, essa coloração em maçom, ela fica, você não vê nada rosa, você vê tudo mais branquinho. Então a gente encontra lá na zona interna, como eu mostrei a vocês, basicamente
duas estruturas do néfro, né? Que são os ductos coletores, que a gente já conhece, ó. Apareceu os quadradinhos bem bonitinhos aqui, ó, as bolinhas bem formadinhas, ductos coletores, limites celulares marcantes. Parece que foi desenhado na mão. É bem legal de ver, certo? Diferente dos segmentos delgados da alça de Henle. O segmento delgado da alça de Henle, ele fica mais interno lá e pode ser diferenciado, né, de capilar sanguíneo. A diferença é que o capilar, na verdade a classificação, certo, do segmento delgado não é simples cúbico, é a única exceção do túbulo todinho do néfron que não é simples cúbico. Ele se classifica como um epitélio simples pavimentoso, igualmente ao capilar sanguíneo. Porém, na prática, a gente não vê ele tão pavimentoso, a gente não vê a célula bem achatada como em um capilar sanguíneo. Além disso, o segmento delgado pode ter várias células simples pavimentosas. Um capilar tem 2 a 3 células simples pavimentosas. Então, voltando para a prática, apareceu essas bolinhas, ó, 2 a 3 bolinhas mais redondas, podemos falar assim, são os segmentos delgados da alça. Ó. Tem vários aqui, tudo isso é segmento delgado, certo? Diferente de um capilar. Um capilar, além de a célula ser bem achatadinha, a gente só consegue visualizar 2 ou 3 células simples pavimentosas. Mas tanto o capilar quanto o segmento delgado, epitélio simples pavimentoso, certo? E aí, como eu disse, ó, o final da medula zona interna, então um aumento bem grande aqui, ó, o final da medula zona interna, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, o final dela, a pontinha, é a região da papila renal, que é o final da pirâmide ali, que já está em contato com um primeiro cálice menor. Esses cálices menores depois vão se juntar, formar um cálice maior, depois pelve e depois ureter. Então, essa região de transição aqui, papila e cálice. Vamos aproximar e ver esses dois tecidos, ó. Nossa papila nada mais é do que revestida ali, a pontinha ela é revestida por um tecido epitelial simples cúbico, certo? Inclusive esse tecido pode necrosar, ele pode complicar com insuficiência renal, formando aquela necrose de papila. Então é um epitélio simples cúbico, bem bonitinho, revestindo ela, certo? Segue basicamente o que a gente estava vendo de epitélio simples cúbico. Diferente do cálice, ó. O cálice tem um revestimento que a partir de agora começa-se a ter a principal característica epitelial do sistema urinário, que é um epitélio de transição. A gente vai ver aqui no cálice e daí em diante tudo é revestido por urotélio, que é o epitélio de transição. No cálice menor, no cálice maior, no ureter, na bexiga, tudo é epitélio de transição, certo? Então apareceu esse epitélio de transição, ó, que é um epitélio de várias morfologias celulares, não tem aqueles estratos bonitinhos, então as células transitando de formato, certo? Cálice menor. E abaixo do cálice a gente encontra, claro, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo e ainda pode encontrar lá profundamente ainda a presença de músculo liso já ali naquele cálicezinho bonitinho. Beleza? É a região da papila renal. E aí a gente entra agora nas nossas vias urinárias. As nossas vias urinárias nós vamos conhecer ureter e bexiga. Então o que eu falar aqui de ureter, vocês aprendam bem bonitinho, porque em bexiga vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Todos os dois têm basicamente a mesma classificação histológica, inclusive são bem parecidos visualmente. Então o ureter e a bexiga vão ser divididos em 3 camadas histológicas: mucosa, muscular e adventícia. Há autores que dizem que a bexiga tem uma submucosa. O Gartner diz que a bexiga tem uma submucosa. Mas geralmente os professores não consideram essa submucosa. Consideram apenas uma mucosa, uma muscular e uma adventícia. Certo? Então, o que é que eu adianto da primeira diferença entre bexiga e ureter que vocês têm que ver de agora, nessa lâmina agora, na visão geral? O ureter, como é um tubo, é um túbulozinho macroscópio, quando a gente faz um corte transversal e olha de frente, como se fosse olhando um canudo de frente, a gente está vendo um círculozinho. Ó. Então a gente vê o círculo, por ser um túbulo, e tem esse pregueamento da mucosa, fazendo essa florzinha interna. Então, se tiver ainda na dúvida entre bexiga e ureter, porque são muito parecidos, se estiver muito aproximado, você ainda pode olhar para a própria lâmina de vidro. Olha lá para o vidro do microscópio, a lâminazinha. Se tiver um pontinho lá, um pontinho de uma caneta assim rosa, um pontinho rosa, é um ureter.
Se tiver um órgão muscular com uma parede um formato mais mole, mais disperso, que não é um pontinho, não é um tubo, aí é bexiga, certo? Tem outros macetes que eu vou falar mais pra frente. Mas vamos lá para as camadas histológicas, conhecer uma a uma. Camada mucosa do ureter. Toda mucosa é formada por um epitélio com uma lâmina própria. Qual é o epitélio que vem desde cálice renal, característica do sistema urinário? Epitélio de transição ou TER de transição, também chamado de urotélio. Células com diversas morfologias, variando de formato pavimentoso a cúbico, certo? Por isso adquirem esse formato redondo, que é o chamado célula em raquete ou célula globosa, certo? Se ela perguntar esse tipo celular. E abaixo de todo epitélio vem uma lâmina própria do tecido frouxo, bem tranquilo, certo? Abaixo da camada mucosa, a gente vem a camada muscular. Esta camada muscular assume também diferentes morfologias de acordo com suas fibras, que aqui é o contrário do sistema digestório, certo? Aqui a gente tem uma camada longitudinal interna, circular externa, certo? No sistema digestório era o contrário. Essa camada, na verdade, isso assim, no ureter varia, certo? Ele vai variar de acordo com a proximidade do ureter. Se a gente estiver falando dos 2 terços proximais do ureter, certo? Aí sim a gente vai ter uma camada circular externa com longitudinal interna, basicamente 2 camadas. Porém, se a gente já estiver no terço inferior do ureter, a gente vai ter 3 camadas musculares, porque o terço inferior, já se juntando com a bexiga, vai ser igual à bexiga, vai ser 3 camadas, vai ser longitudinal interna, circular média, longitudinal externa, certo? Mas aqui acredito eu que seja um ureter dentro ali os 2 terços proximais, saindo ali do rim ainda, certo? Então a gente vai encontrar uma longitudinal interna, que por estar em um corte transversal, a gente vê assim, ó, os pontinhos, e a circular externa, que num corte transversal a gente vê realmente circulando todo o órgão ali mais externamente, beleza? E por fora de tudo vem a camada adventícia, que é um tecido frouxo com fibras colágenas, fibroblasto, fibrócito, vaso sanguíneo, como a gente já sabe, beleza? E aí, ó, a gente entra no nosso último órgão, que é a bexiga. Bexiga é um órgão muscular, bem evidente, que tem uma parede muscular característica, chamada de músculo detrusor, certo? Músculo detrusor que faz a morfologia da bexiga, de armazenar ali a urina e expelir essa urina, certo? Da mesma forma, vai seguir aquelas 3 morfologias histológicas, que é a camada mucosa, primeira camada em contato ali com o lúmen do órgão. Camada muscular, que na bexiga é bem evidente, é um músculo detrusor bem característico, que tem um formato aqui plexiforme, então a gente não vai conseguir ver bem, como no ureter que a gente acabou de ver, a separação entre circular interna, entre longitudinal interna, circular média e longitudinal externa, certo? Por conta desse formato plexiforme, é um formato emaranhado de fibras. E mais externamente a gente encontra também uma camada adventícia. O Gartner considera aqui 2 camadas. Ele considera realmente uma mucosa e ainda assim esse tecido denso não modelado ele considera uma submucosa. Mas aí a gente vai considerar o que os professores geralmente dão em aula como apenas uma camada mucosa. Se for falado em camada submucosa, aí vocês dividem isso aqui em 2 regiões, certo? Mas o que é que tem a nossa camada mucosa? Idêntico ao ureter. Um epitélio de transição, células redondas, células em raquete, globosas, porque estão mudando de formato, beleza? Ou urotélio, né? E abaixo desse urotélio, uma lâmina própria de TCPD frouxo, certo? Que vem ali sustentando esse epitélio. Uma outra dica, como eu falei que ia dizer, que nessas lâminas da Famene, né? Não sei porquê, mas o urotélio do ureter, o epitélio de transição do ureter, ele é branco. E o ureter da bexiga, ele é rosa. Não sei porquê, mas não se atenham a isso, que pode existir lâminas novas. Se atenham aos formatos, certo? Ureter, se tiver naquele tubozinho redondo, pontinho na lâmina. Bexiga, se for esse órgão mais oco, um órgão muscular mais extenso, mais oco, certo? Pegando um pedaço da sua parede. E a gente entra na camada muscular da bexiga, o músculo todo plexiforme, fibras se misturando ali de formato, que segue basicamente a classificação igualmente ao ureter do terço distal, né? Que é uma camada longitudinal interna. A gente está vendo aqui, ó, longitudinal em um corte transversal, fica os pontinhos cortados transversalmente. A circular média, tá bem bonitinho de ver,
fazendo essa faixa de músculo liso, ó, como se fosse uma pincelada, um tecido muscular liso bem legal. E ainda assim a longitudinal externa, se marcar mais externamente, certo? De novo, ó, fibras longitudinais em corte transversal ficam, a gente vê umas bolinhas, certo? Como se fosse um bolo de canudo cortado transversalmente, um monte de bolinha, certo? E por fora de tudo, a camada adventícia, certo? Camada adventícia, ó, TCPD frouxo, que vem ali com suas características de tecido conjuntivo, revestindo externamente todo o órgão, certo? Bom, pessoal, espero ter ajudado, estou à disposição para dúvidas e abraço.